Certo, mano. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. O skate agradece. O skate agradece todos os dias. Cara, eu vou começar com uma pergunta que eu gosto muito dela, que é se você lembra a sensação que você teve na primeira vez que você pisou no skate, velho. Eu lembro, eu era bem pequeno. Eu comecei a andar de skate mesmo com 12 anos, mas eu pisei no skate, eu tinha uns 5, 6 anos de idade, porque meus tios já andavam de skate. Meu tio Kaká, meu tio Celo X já andavam de skate no final dos anos 80, começo dos anos 90. E eu lembro de sofrer preconceito na escola, assim, por conta do cabelo, por conta da minha boca. A galera falava que eu tinha a boca muito grande. E quando eu pisei no skate a primeira vez e que eu via como os meus tios eram, eles já escutavam discos de rap, já tinham CDJ no quarto, andava de skate dentro do quarto deles, pra mim aquilo foi libertador de saber que tinha estilos parecidos com o que eu gostava, pessoas assim que se conectavam com as coisas que eu gostava, como rap. Eu já escutava rap quando eu era criança. E pra mim foi uma sensação assim de liberdade, sabe? De pertencimento. Foi algo que, mesmo pequeno, eu consigo lembrar da sensação, foi algo inexplicável. Muito louco. Cara, a gente vai falar muito de redes sociais, né? Mas uma coisa que me marcou e eu fiquei feliz pra caramba foi ver que você entrou pro time da 100% Skate. E a hora que eu vi, eu falei, puta, mano, que da hora. E eu fiquei feliz. Eu fico feliz pelo sucesso das pessoas e eu achei, pra mim, acho que pra muita gente que lida com skate, é uma forma de sucesso, né? Pô, você tá na revista, na única revista que ainda existe no cenário nacional, né, velho? Muito embora você tá ali mais envolvido na parte digital e tal. Como que foi esse processo de entrar pra 100% skate, velho? Bom, primeiro eu quero agradecer você pela consideração, porque pra mim também eu fiquei muito feliz. É muito importante esse passo na minha trajetória, porque eu sempre fui fã da 100% desde criança. Sempre li. E eu sempre gostei de ler. Então eu não via só as fotos, eu gostava de ler todas as matérias. Todas as matérias. Inclusive, chegava no final, eu lia até resultado de campeonato, porque eu sempre gostei de ler. E esse universo do skate, ele me cativa muito. Eu sou muito apaixonado por skate. Então eu li a revista do começo ao fim. E quando a 100% fez o convite pra mim, do começo eu não acreditei. Né? O Marco Cruz entrou em contato comigo através do Instagram, falou que já acompanhava o meu trabalho, falou que tinha interesse em conversar, fazer uma reunião para uma possível colaboração com a 100%. E isso aconteceu em novembro do ano passado, se não me engano, outubro do ano passado. Outubro de 2025. E aí ele fez esse contato e depois não falou mais nada. Só que eu sempre fui pé no chão. Muitas pessoas já me negaram coisas, não me deram oportunidade. Então eu aprendi a não criar expectativas. Sabe? Por exemplo, ele entrou em contato, não vou ficar ansioso, não vou ficar mandando mensagem pra pessoa. E aí depois de um tempo, final de fevereiro, ele entrou em contato comigo novamente. Nós fizemos uma reunião. E aí ele fez a proposta para eu poder colaborar com a 100%, dizendo que o primeiro trabalho que a gente ia fazer seria no skate de Suzano, o evento do Davidson Bob, e eu fiquei feliz. E eu só tive uma contrapartida. Quando eu topei entrar para 100%, eu falei pro Marco Cruz, eu só fecho com a 100% se nós formos uma empresa, uma revista, uma mídia que seja inclusiva, que mostre skatistas que não estão no hype, que fale sobre quem tá no corre, quem não tá nos grandes eventos, porque eu sempre fui do lado dos skatistas que não tinham espaço na mídia, não tinham espaço, enfim, no mercado do skate daquela época. A gente era os renegados do skate, a gente falava que a gente tava sempre não tinha dinheiro para pagar condução, para comer, mas nós estávamos em todos os eventos de skate e sem espaço. Então a minha contrapartida foi essa. Eu vou trampar com a 100%, vou colaborar. Mas desde que a gente mostre o trabalho de quem tá no corre, de quem não está nas grandes mídias. Essa foi a contrapartida. Eu achei muito bacana. Qual que é o trampo que você tem que fazer lá? Você pode falar desse rolê? Hoje o meu trabalho na 100% Skate é criar conteúdos para as redes sociais. Então eu falo sobre videoparts, eu falo sobre eventos, eu falo sobre o que está acontecendo na cena. Quando a 100% quer comunicar
algum trabalho da 100% mesmo, que nem o lançamento da revista, o lançamento do 100% Chance, ou fazer divulgação para alguma marca, eu sempre entro na jogada, escrevo os meus textos, crio os meus vídeos e apresento, né? Quando eu crio um vídeo não quer dizer que ele já vai subir para a página. Tem uma análise prévia, todo mundo está de acordo, o time inteiro está de acordo, o vídeo está de acordo com as diretrizes da revista, com o que a marca também pede. Legal, então o vídeo sobe pro ar. E é bem legal fazer esse tipo de colaboração porque eu tenho oportunidade de falar o que eu penso. Eu tenho essa liberdade na 100% de falar o que eu penso, da maneira como eu penso, trazer os skatistas que eu quero mostrar, as videopartes que eu conheci, que eu assisti e quero mostrar também. Acho que essa liberdade me faz ter vontade de descobrir e criar cada vez mais. Pô, legal. Então, pelo que você está falando, você tem uma liberdade de criação, óbvio, rola uma análise, mas você é livre para criar, porque você tem uma personalidade diferente. Quem olha para o seu Instagram, vê que você aborda alguns temas que são extremamente importantes, né? Eu estava até falando antes ali, você estava falando de um Reels ali que a galera o cenário mudou hoje, a galera tem que olhar, entender o digital e tal. Então você fala de temas importantes e com propriedade, né? Então você tem essa liberdade lá dentro. Tenho essa liberdade e é um diferencial. Talvez eu não me encaixaria para trabalhar com uma empresa que me limita, porque, para quem não sabe, eu estudei engenharia civil, eu estudei licenciatura em física, então não necessariamente eu precise estar trabalhando ali. Eu poderia estar fazendo outras coisas também. Então eu só aceito colaborar se eu tiver liberdade, se eu puder falar o que eu penso, mostrar esse lado do mercado que a galera não quer falar muito. Até os skatistas têm preconceito com isso atualmente. E eu acho importantíssimo falar, cara. Se o skatista ele pensar por um outro lado, mais estratégico, trabalhar com marketing. Você falou de uma parada sobre racismo. Você já sofreu racismo no skate? Dentro da galera do skate? Essa tá fora da pauta aqui. Sendo bem sincero, dentro da galera do skate diretamente talvez não, mas eu já senti que eu fui deixado de lado. Por exemplo, de andar mais, ter um nível maior, ter até mais estilo, só que não ser escolhido para fazer tal coisa, para ir para tal viagem, para estar junto com determinada galera. Mas eu sempre fui muito tranquilo, porque desde pequeno eu aprendi a não colocar esperança nas pessoas. Assim, ó, eu aprendi uma coisa: ninguém é obrigado a fazer nada por você. Se alguém faz algo por você é por amor. Mas a pessoa não tem obrigação. E se ela não fizer, tá tudo bem. Se ela não te escolher, se ela não te chamar, tá tudo bem. O que importa é você continuar fazendo o seu corre. Estrategicamente. Sim. Animal. Como que era, vindo agora aqui pro nosso roteiro, como que era a cena do skate na sua cidade quando você começou a andar, mano? Você lembra? Eu lembro. Quando eu comecei a andar de skate mesmo, já fui lá em Campo Limpo, já tinha saído aqui da Zona Sul do Grajaú, tava lá em Campo Limpo Paulista. E a cena lá naquela época era bem forte. Tinha muita gente andando de skate naquela época. Tinha muitas meninas andando de skate naquela época. E andando bem de verdade, assim. E eu lembro que os caras na minha cidade já tinham patrocínio, sabe? Tipo, já tinha skatista amador saindo em revista, trabalhando com marca, indo pros eventos grandes, viajando aí pelo Brasil em eventos grandes. E eu fui influenciado muito por isso. Então eu acredito que a cena era muito forte naquela época, até mais forte do que hoje, sendo bem sincero. Que louco. Qual que era o maior obstáculo físico e social para se manter skatista quando você começou? Você lembra? O maior obstáculo para mim era a parte financeira. Tá. Não ter peça, não ter estrutura ali. Muitas vezes, a gente saía de casa para ir para um evento, eu e meu irmão, a gente andava de skate, meu irmão tinha na época 7, 8, 9, 10 anos de idade, e nós íamos para os eventos, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e muitas vezes não ter grana para sair de casa sem tomar um café da manhã, era algo que nos diferenciava, assim, sabe? Por exemplo, você chegar alimentado para fazer a volta, a sua linha de campeonato ali é uma coisa, você chegar a fazer uma linha com fome, fraco, é outra coisa. Não ter shape, não ter tênis, eu já cheguei a tirar a parte da frente da lixa para não estragar o único tênis que eu tinha para ir pra escola.
andar sem lixa para não estragar o tênis. Não sei se alguém já passou por isso, mas eu lembro que isso foi algo bem marcante assim para mim. Caramba, que louco. Às vezes você pensa até no lanche do campeonato, né? Sim, com certeza. A gente gostava muito de vir pro Sampa Skate. Nossa, né? Porque o Sampa dava lanche também, era quadra coberta, então nós não sofríamos tanto quanto ir para um campeonato de skate no interior. Sim. Que às vezes você pedia ajuda para alguém e ninguém te estendia a mão, tá ligado? A gente tinha que fazer muito isso naquela época. O que significava ser profissional quando você começou, da sua visão daquela época, e o que significa hoje? Assim, mudou muito, não? Falando de manobras de skate, eu acho que essa pergunta dá pra gente responder falando assim, exatamente de nível de skate. Naquela época, os skatistas profissionais pra mim eram como lendas, assim, sabe? Como eu era muito fã dos skatistas profissionais, porque o nível deles era diferenciado, os caras realmente andavam muito, voavam, pulavam picos gigantes, desciam um corrimão assim, gigantesco. E atualmente eu vejo que, falando de skatista profissional, hoje eu vejo que muitas vezes os atletas amadores andam mais do que os profissionais. E eu não sei em que momento isso virou. Porque naquela época não, naquela época os profissionais andavam mais. E hoje eu enxergo isso. A única coisa que eu tenho pra falar nesse ponto é exatamente esse. Eu acho que hoje os atletas amadores que estão no corre, eles estão com um nível de skate maior do que os profissionais que já são consolidados. Sim, legal. Qual que era o principal meio de informação sobre o skate que você consumia no início? Na época, o que eu tinha mais acesso era a revista. Revista tinha mais acesso porque vendia na banca de jornal, vendia na banca da minha vila, vendia na banca perto da escola. A gente tinha na pista de skate, os moleques chegavam com as revistas novas. Ah, essa revista saiu esse mês. Então a gente lia. E depois de um tempo que eu fui conhecer os vídeos de skate, era mais difícil ter acesso a um vídeo de skate. Eu lembro que o primeiro vídeo de skate que eu assisti, o primeiro filme, foi o The Firm Can't Stop, se eu não me engano. E foi na casa do skatista Leandro Mosca, ele tinha vários vídeos e ele me convidou para ir lá assistir vídeos, depois ele me deu, nesse mesmo dia ele me deu algumas roupas, me deu uma sacola de roupa usada também, me ajudou a mudar um pouco o meu estilo, melhorar um pouco o meu estilo, porque só usava o que tinha, às vezes roupa de brechó, roupa doada, e quando ele me deu essa sacola de roupas de skatista, assim, acho que foi algo bem legal para mim, sabe, mudou bastante meu estilo. E essa é a lembrança que eu tenho das mídias de skate no início. Muito louco. Eu gosto muito dessa pergunta aqui. Se você pudesse enviar um recado para o seu eu do passado, qual seria o aviso sobre o mercado que você mandaria lá? Um recado para o meu eu do passado. Pensando em mercado. Assim. Pensando em mercado. O que eu diria para mim? Eu diria assim, ó. Não pare de andar de skate. Estude e aplique tudo que você aprender nos estudos no skate, que vai te trazer uma transformação. Esse é o recado que eu daria. Legal. Qual que foi o momento exato que você percebeu que o skate não era apenas um brinquedo e era uma carreira ou um negócio? Assim? Você teve esse momento que você deu um start, assim, você falou, cara... Eu não fui skatista profissional, então talvez não dê pra levar por esse lado, mas deu um start na minha cabeça quando eu fui pro campeonato de skate em Indaiatuba uma vez, e quando eu cheguei lá, tava o Luan de Oliveira andando, o Carlos Zic. Era um campeonato da ES e da Etnis na época, um evento muito grande. E quando eu vi aquilo como um negócio mesmo, quando eu vi aqueles moleques, as marcas trouxeram eles lá do sul para vir pro evento, e eu vi essa oportunidade também, foi algo que me marcou bastante, assim, ter esse olhar, sabe, de... Pô, o skate pode transformar a sua vida, cara. Tem marcas bancando os moleques, acreditando nos moleques, por que não pode acontecer comigo também? Maneiro. Você acha que a profissionalização extrema dos últimos anos fez com que a essência do skate se perdesse, não? Essa é uma boa pergunta. Pra mim, a essência do skate é aquilo de você sair na rua pra sessão com os amigos e se divertir o dia inteiro, dar risada, zoar um outro e ter aquele companheirismo, sabe? De, pô, eu não tenho, mas você tem, você me ajuda. Amanhã você não tem, eu tenho, eu te ajudo. Isso ficou muito forte pra mim no skate, sabe? Essa conexão, essa amizade. E hoje eu vejo que muitos adolescentes estão andando de skate querendo mesmo entrar no STU,
ganhar dinheiro com a parada e não vive de fato essa conexão que o skate de rua traz, que essa cultura que é tão importante traz, que é essa união, sabe? Por não viver isso, eu acho que essa profissionalização, ela tira isso dos skatistas, sabe? Mais novos. Pô, vou andar para ir pro STU, meus pais vão pra pista comigo, então eu não tenho aquele tempo de me divertir com os meus amigos e entender realmente a essência do skate e focar só em ser um profissional do STU ou do SLS, que seja. Eu acho que as crianças deixam de viver isso e talvez por isso que a essência do skate esteja ficando para trás. Mas eu acho que não... Acho que cabe a nós, comunicadores e skatistas profissionais e profissionais do skate, manter essa chama e passar adiante essa experiência. Legal. Agora eu vou entrar ali nas questões de socioeconômicas e de mercado. E eu acho bem legal porque você tá ali correndo no digital e provavelmente fazendo conexão com várias marcas. Então você tem uma visão talvez diferenciada de quem não está vivendo isso. Qual que você acha que é a maior dificuldade de manter uma marca ou uma carreira ativa no Brasil hoje? A maior dificuldade, tanto para se manter uma marca quanto para manter uma carreira ativa, é um erro que nós mesmos skatistas cometemos. Na minha visão foi não valorizar o nosso mercado. Eu posso dar esse exemplo para explicar melhor como está acontecendo hoje na polarização política. Eu vejo candidatos políticos que se curvam aos Estados Unidos e batem continência aos Estados Unidos e dizem que os Estados Unidos é o melhor país, que o Brasil tem que copiar. E é a mesma coisa que aconteceu no skate. Nós não valorizamos o nosso mercado, só comprava... Eu falo de mim mesmo. Quando eu era adolescente não tinha grana, mas... A minha vontade era usar o shape gringo, era usar o tênis gringo, era usar a roda, o truck gringo. A gente assistia os vídeos... Eu sempre gostei muito de vídeo nacional, música nacional. Mas os meus amigos, eles só queriam assistir videoparte gringa. Só veneravam os skatistas gringos. E se você só compra marca gringa, só assiste vídeo gringo, videoparte gringa, como que o mercado brasileiro vai se fortalecer? E aí quando você vira skatista profissional no Brasil, como é que você se mantém? Quando você decide abrir uma marca no Brasil, para que público você vai vender? Sendo que nós mesmos, skatistas, preferimos comprar e consumir produtos internacionais. Eu acho que essa é a maior dificuldade, foi um erro que nós mesmos cometemos. Você acha que tem como reverter isso? Eu acredito que tem como reverter, sim. Tem como reverter educando, falando, se comunicando. Porque eu acho que um grande erro também do mercado do skate é não se comunicar, não falar o que pensa, sabe? Não... A gente até fala pro moleque ali que tá andando, começando a andar bem, a gente tenta passar a visão pra ele, mas, pô, a internet tá aí, é gigantesca, as mídias, hoje só tem a 100% como mídia impressa, mas tem várias mídias aí, então vamos falar sobre isso, vamos fortalecer. E na hora de assistir uma videoparte, por que não assistir a parte nacional? Na hora de ouvir uma música, por que não escutar uma música nacional? Na hora de comprar um produto de uma marca, por que não comprar produtos nacionais? Tem marcas nacionais fazendo trabalhos excelentes, fabricando shape, fabricando roda, fabricando truck. Tem marca de truck nacional que dá garantia vitalícia. Alguma marca gringa te dá essa garantia? Então, tem marcas de tênis também fazendo trabalhos excelentes no Brasil. Então, por que não dar essa chance? Eu acho que a virada de chave está em fortalecer a nossa cultura e o nosso mercado. Animal. Como que você equilibra a necessidade de lucro com a manutenção da credibilidade do skate de rua? Eu enxergo que o que tem essência pode lucrar, cara. Algo que tem essência pode e deve lucrar. Por que não? Como é que você vai manter... Como é que você vai levar algo adiante sem ter grana, sem dinheiro? Explica pra mim. Quem se mantém hoje, por mais que o cara seja roots, seja Rastafari, ele precisa de uma certa forma de dinheiro para poder comprar semente, para poder manter aquele ecossistema dele. Então o dinheiro, ele não é um mal. O dinheiro é algo necessário. O que se torna mal são as atitudes que você toma depois que você consegue a grana. Então eu não acho que algo que seja core, algo que seja raiz, deva passar necessidade. Tem que ter grana sim. Então por que não a gente fazer um trabalho estratégico, focado também em marketing, mas mantendo também a essência? Eu acho que isso pode
se unir, um agrega para o outro e assim a gente consegue levar uma mensagem com mais clareza e com mais longevidade também. Animal. Da sua visão, qual que é a principal carência de infraestrutura que você observa no cenário atual? A principal carência de infraestrutura é algo que tem a ver com aquilo que eu falei sobre o mercado. Nós não valorizamos o nosso mercado, nós não nos profissionalizamos, eu falo até na parte cultural, educacional. E aí hoje nós não temos grandes projetos acontecendo no skate. Os grandes eventos são dominados por um grupo pequeno de pessoas. Porque os próprios skatistas não se profissionalizaram, não decidiram estudar. Quantos skatistas você vê falando que fizeram faculdade ou que são profissionais naquele determinado ramo? E eu acho que nós não temos estrutura por isso. Porque se tivesse mais pessoas estruturadas, especializadas e criando projetos no Brasil, acho que o nosso mercado já estaria melhor. A gente já passou aqui algumas pessoas e alguém já... Eu acho que não sei se foi o Dexter, e aí eu vi que algumas pessoas criticaram. Assim, você acha que realmente falta profissional especializado dentro das marcas, dentro das revistas? Você acha que sem dúvida rola essa carência? Sem mesmo? dúvida. Quando uma marca ela vai fechar um trabalho, que seja de marketing, um trabalho estratégico, um trabalho financeiro, é muito difícil encontrar um skatista que seja especialista nisso. E aí ela acaba recorrendo por profissionais que são fora do skate. E aí aquela percepção de essência e de cultura não vem, porque para ter essa essência, essa cultura, o cara tem que andar de skate, o cara tem que ser skatista. Tem que viver, né? O skate. E aí na hora de fazer um planejamento de marketing, um planejamento financeiro, a essência fica de fora. Então, skatistas, estudem, se especializem, porque depois que você fizer isso, você vai entender que você consegue continuar andando de skate e fazendo o que você gosta, sendo mais profissional, com uma base, uma estrutura maior. Você acha que o mercado de skate no Brasil ele é fragmentado em nichos que não se conversam ou ele é unido? Eu acredito que essa diferença, essa distância era maior. Eu acho que com as dificuldades que nós estamos passando no mercado nos últimos anos, eu acho que nós estamos nos unindo mais, como que eu posso dizer isso? Associações unidas com mídias, com eventos, associações. Eu posso dar o exemplo, por exemplo, do Dois das Minas, por exemplo, faz um trabalho muito legal e está se conectando com prefeituras, com eventos, com mídias. Eu acho isso sensacional e é algo que não acontecia nos anos 2000, nos anos 2010. Sim. Você tem a percepção de que a carga tributária no Brasil ou a logística que existe afeta diretamente o seu trabalho de alguma forma? Tipo, para aquisição de equipamentos, assim, de produtos, roupas? Bom, se nós formos analisar friamente, o Brasil não é o país que tem a maior carga tributária no mundo. Acho que o Brasil não fica nem entre os 10 de maior carga tributária. Posso estar errado nessa informação. Tem países que têm uma carga tributária muito maior e mesmo assim os cidadãos vivem bem melhor do que os brasileiros. Eu acho que não seria a carga tributária, mas eu acredito que a falta de conhecimento político, a falta de luta social, eu acho que isso afeta mais. Talvez não diretamente, mas se você for ver colocar na ponta do lápis, o maior vilão, na minha visão, tá? Do que eu venho aprendendo, do que eu venho estudando sobre políticas, os maiores vilões que afetam o nosso poder de compra hoje não é a carga tributária, e sim os juros que a gente paga no Brasil, não só nós, como as empresas, como os empreendedores. Os juros. E quem é que cobra juros? É o governo que cobra juros? São instituições financeiras que têm um lucro, como que eu posso dizer essa palavra? Um lucro absurdo no Brasil. As instituições financeiras, elas lucram, são lucro atrás de lucro, crescimento
entra ano, sai ano, tem crise ou não tem crise, as instituições financeiras têm um lucro absurdo e cobram uma taxa que nenhum outro país cobra. Então eu prefiro olhar mais para esse ponto do que criticar os impostos, porque impostos são importantes. Como é que a gente vai bancar o SUS? Como é que uma rua vai ter asfalto, iluminação? Como é que uma escola pública vai poder recepcionar os alunos se não tiver imposto? Então acho que se a gente parar para pensar, estudar um pouco mais, a gente vai ver que o lobby dos bancos e dos mega empresários ele é um problema muito maior do que a parte dos impostos no Brasil. E eu não estou dizendo que empresas são ruins, não. Eu acredito que as empresas elas dão força para o Brasil e as empresas elas ajudam muito o Brasil, elas não são culpadas. Mas o favorecimento que certos políticos dão para certas empresas eu acho que é um problema que afeta a gente muito mais do que a carga tributária no Brasil. Animal. Essa pergunta aqui agora, ela fala sobre a sobrevivência do skate sem apoio das marcas de fora do segmento. Você acredita que o skate sobrevive sem esse apoio? Porque hoje a gente vê bancos, né, apoiando, montadoras. Você acha que hoje o skate consegue sobreviver ou você acha que hoje é necessário isso? Eu acredito que, falando especificamente de hoje, é necessário. Por que eu digo isso? Porque não tem marcas de skate suficiente para apoiar ou trabalhar junto com o tanto de skatistas que estão andando bem. E o nosso mercado, até combina com o que eu falei anteriormente, como nós mesmos, skatistas, enfraquecemos o nosso mercado, as marcas fora do skate, elas podem ser uma válvula de escape. Que nem eu trabalho com uma marca que é fora do skate, eu trabalhei com outras marcas que não são do skate. E se você tiver uma visão para atingir essas marcas, eu acho que o skatista que está na correria hoje, ele pode ter um salário, ele pode trabalhar com uma marca que não seja do skate. Mas eu gostaria muito de fortalecer o nosso mercado e voltar como era no final dos anos 90, começo dos anos 2000, onde tinham muitas marcas, onde as marcas tinham estruturas maiores e que isso possa voltar, sabe? E a gente possa viver só com marcas de skate. Eu acho que isso valorizaria muito a nossa cultura. Animal. Agora, esse eixo aqui que a gente vai falar que é sobre as redes sociais e um novo modus operandi é o que eu mais gosto, velho. A gente vai falar do que a gente tá vivendo, né? Porque, pô, a galera ali... Eu lembro até hoje, assim, se eu estiver falando besteira, você me corrige. Tinha o vinil, lançou o cassete, todo mundo meteu o pau, não, porque vinil é melhor. Aí lançou o CD, todo mundo meteu o pau, porque... Aí hoje não existe quase nenhum. O vinil tá voltando até o cassete um pouco. Por conta de... A galera gosta ali, mas... Saudosismo. Né? Mas todas essas evoluções foram vindo e sendo criticadas, né? E hoje muita gente critica demais as redes sociais, mas elas estão aí. Aí entrando para esse aspecto, hoje vocês consideram mais um atleta, skatista, empresário ou um produtor de conteúdo? O que você sente mais hoje? Eu me denomino como um skatista que cria conteúdo. Tá. Por quê? Eu acho que isso é essencial. Na época que nós vivemos hoje, o cara que não cria conteúdo, independente, não só no skate, tá? Um cara que ele quer, vamos dizer que ele quer abrir um negócio hoje. Se ele não criar conteúdo, cara, ele some, ele não vende. Então, criar conteúdo, eu acho que faz parte da vida de todo mundo que quer ser profissional em alguma área. E não é diferente de como era no começo dos anos 2000. Eu lembro, eu citei o Leandro Mosca. Eu lembro que a primeira vez que eu fui na casa dele, ele me mostrou o portfólio dele. Ele já trabalhava com algumas marcas, ele já tinha patrocínio de marca de shape, marca de tênis, de roupa, loja. E eu achava ele muito desenrolado. E aí eu cheguei na casa dele, ele me mostrou o portfólio dele, com todas as videopartes que ele fez, as matérias na revista que ele tinha saído, os resultados de campeonato que ele tinha se dado bem. E não era marketing? Isso em 2002, 2003 não era marketing? E por que naquela época ele já tinha patrocínio de 4, 5 marcas e outros caras não tinham? Porque ele já fazia o marketing dele naquela época. Era um marketing mais voltado para skate? Videoparte, revista? Era. Mas ele estava adaptado àquela época. Hoje, as mídias sociais, elas têm um peso muito grande no trabalho de um profissional. E por que um skatista não pode criar conteúdo? Por que não? O que limita o cara? Por que esse preconceito todo do skatista criar conteúdo?
Eu acho que isso encurtaria muito o caminho de um cara que tá no corre. Se o cara que anda bem, tá no corre, que sonha em ser profissional, ele agregar a criação de conteúdo no trabalho dele, o caminho dele fica muito menor. Para ele fechar com uma marca é muito mais fácil. Eu lembro quando os caras criticavam o YouTube, 2012, 13, 14, 15, os skatistas criticavam muito o YouTube. Hoje e agora eu tô vendo vários skatistas que são lendas, referências com seu próprio canal, até o Tom Asta. Eu tô citando gringo aqui, mas tem vários brasileiros que tem canal no YouTube. Johnny Melhado, eu tô assistindo direto o canal do Johnny. É muito legal ver o Johnny nas viagens dele, o que ele faz, o estilo dele, o canal dele. Imagina se o Johnny Melhado tivesse tido essa iniciativa em 2015. Como poderia estar a imagem dele? Não que o cara tá sempre nas revistas, fazendo videoparte, mas imaginaria como essa relação dele com marcas maiores estaria se ele tivesse tido essa visão lá em 2015. Quando que você teve caiu essa ficha para vocês e falou, meu, vou produzir pro Instagram? Porque eu faço também, tenho um canal e tal, e eu tenho uma agenda, eu tenho um fluxo de trabalho. Quando que você caiu essa ficha e como que você organiza esse rolê seu? Bom, essa vai ser uma resposta um pouco longa, porque se eu continuasse só andando de skate como eu fazia em 2006, 2007, 2008, 2009, talvez eu não teria essa visão. E aí, em 2010, 2011, eu parei de andar de skate, fui pra faculdade, e depois quando eu fui trabalhar com vendas, entrei no shopping para trabalhar na Brooksfield com vendas, foi aí que eu aprendi mais sobre marketing, a importância da imagem. Acho que todo mundo deveria ter a experiência de trabalhar como vendedor. Porque você aprende a abordar, aprende a analisar o perfil também. O cara entra na loja, eu sei que não dá para julgar o cara, mas pela roupa que ele entra, pelo relógio que ele usa, o sapato dele, você já consegue ver se o cara tem grana ou não, né? E com todo esse aprendizado que eu tive na faculdade, no mercado de trabalho, quando eu voltei pro skate em 2020, eu voltei com uma outra visão e vi que tinha uma lacuna gigantesca que os próprios skatistas não estavam aproveitando. E no começo eu não queria produzir conteúdo, não queria fazer nada com skate, só queria andar de skate e criar projetos, gerenciar projetos onde eu pudesse ajudar os skatistas a viver do skate. Só que quanto mais eu fazia, eu percebia que os próprios skatistas não tinham interesse, eles não queriam. Eles têm o sonho de ser profissional, eles querem viver de skate, mas eles não querem pagar o preço, não querem trabalhar para isso acontecer, não quer montar uma estratégia para isso acontecer. E aí eu falava, cara, faz isso, o cara não fazia, cara, faz aquilo, o cara não fazia. Eu vou fazer. E aí eu comecei a criar os vídeos divulgando os meus eventos. Porque eu planejava um evento, organizava um evento, mas era difícil conseguir um locutor e era difícil conseguir quem criasse conteúdo para esse evento ficar conhecido. Atrativo, né? Atrativo para convidar as pessoas. E aí foi caindo no meu colo, eu tive que narrar o meu próprio evento, eu tive que criar os vídeos pro meu próprio evento, e aí que eu fui aperfeiçoando esse trabalho e as pessoas foram me dando esse feedback. Pô, cara, você fala muito bem, sua dicção é muito boa. E eu nunca imaginaria que eu ia ter aptidão para produzir conteúdo. Quando que eu poderia imaginar que eu teria aptidão para narrar um evento? Nunca imaginei isso. E eu fui para mais de, 500 campeonatos de skate quando eu era moleque. Então, foi caindo no meu colo, eu vi que tinha essa abertura, essa brecha no mercado, e que o que eu fiz? A mesma coisa que eu falo para você, aproveita as oportunidades, estuda, pesquisa, a internet tá aí, hoje em dia todo mundo tem um celular na palma da mão, você faz uma pesquisa no YouTube, você já aprende muita coisa. Você faz um curso, né? Se você usar a IA, o ChatGPT, o Cloud, o Gemini, que seja, você aprende muita coisa, você estrutura projetos por ali. Por que você ainda não está usando? Por que eu, que nem tenho tanto nível de skate, consigo ter patrocínio? E você aí que está andando muito não consegue? Você já se fez essa pergunta? Que um cara que é formado em engenharia civil tá ganhando dinheiro com rede social, né? A gente tá falando sobre isso, né? Você entendeu? Então, estudar engenharia civil, que não tem nada a ver com mídia social, mas o diferencial tá no conhecimento, na vontade de aprender. E também trabalhar com números, analisar dados, entender onde que eu posso investir o meu dinheiro. Acho que foi um diferencial para mim também, porque eu chutei tudo, larguei o CLT no final de 2019 e falei, não trabalho mais como CLT. Eu vou criar alguma coisa para mim, uma empresa, e depois veio a ideia de trabalhar com skate. Mas essa segurança eu tive porque eu guardei dinheiro lá atrás, eu aprendi a investir a minha grana, e tudo isso
trabalhar como engenheiro, estudar coisas fora do skate, como mercado financeiro, como vendas, como marketing, me ajudou nessa bagagem. Muito louco. Você falou de números e dados e a próxima pergunta tem a ver com isso. O algoritmo influencia o que você vai escolher para filmar ou produzir, ou você faz uma produção da sua estratégia com base nos números, que acaba sendo quase a mesma coisa, mas é diferente? Na verdade, eu produzo o que eu gosto. Eu falo do que eu gosto, eu cito as videopartes que eu me identifico, os skatistas que eu acho estiloso e que não tem espaço nas mídias. Mas eu uso o algoritmo para fazer esse trabalho chegar mais longe. Então eu não deixo de fazer o que eu gosto, eu não deixo de manter a essência, só que eu uso o algoritmo e tudo que as redes sociais têm para ofertar hoje, para agregar, eu uno isso para criar um conteúdo de alcance. Entende? Então eu não deixaria assim, o algoritmo me prejudica ou não prejudica. Não, eu uso ele ao meu favor. Você usa os dados, né? Uso os dados ao meu favor, mantendo a essência, mostrando quem precisa, mostrando quem não tem visão. Entende? Quando eu quero falar de um trabalho meu, uma manobra minha, algo que eu aprendi, algo que eu uso a mesma técnica, eu uso os dados, uso o que o algoritmo tem para mostrar o meu trabalho. Sensacional. Cara, você acha que a videoparte, né, ainda tem valor ou o Reels matou? O full vídeo, igual vocês acabaram de lançar. Você acha que os Reels mataram o full vídeo, velho? Eu sou fã de videoparte, então pra mim é algo que sempre vai existir. Eu tô sempre assistindo videoparte, principalmente nacional. Atualmente só tô assistindo videoparte de skatista brasileiro. Quando sai alguma coisa ou outra de marca gringa, mas que tem skatistas brasileiros, eu assisto. Mas tô dando mais ênfase nisso e pra mim nunca vai morrer. Eu tava no cinema, no lançamento do Full Vídeo Gerações, que é o vídeo que foi lançado pela 100% Skate recentemente. E eu vi a emoção das pessoas assistindo um full vídeo. O relato, né, o que elas falavam depois de sair da sala de cinema é algo que não tem preço. Então eu acredito que o full vídeo nunca vai morrer, a videoparte nunca vai morrer. Um Reels nunca vai ter a capacidade de trazer a mesma sensação do que uma videoparte tem. Então eu acho que os dois têm peso. A videoparte eu vejo como um legado que fica para sempre, como um trabalho que você pode entregar para uma marca assim que tem um valor maior, mas você agrega os Reels. O Reels é algo que você faz todos os dias, ou semanalmente, ou 3 vezes por semana ali para manter o seu trabalho, para manter os números, mas a videoparte é o que vai te trazer longevidade no que legado, você faz. Né? Essa é a minha visão. Eu tava lá e eu peguei o ingresso para a primeira sessão. E eu perdi, vacilei, começou a primeira sessão. Aí o cabeça, não, vai lá, libera o cara entrar. Aí os caras, pô, mas você vai ficar de pé. Eu falei, não tem problema, eu quero estar. Eu queria assistir a segunda e a terceira, mas eu falei, sacanagem, vou tirar o espaço de alguém. Mas eu assisti de pé porque eu queria estar lá vendo e eu senti isso que você falou, mano. Foi animal, galera comemorando dentro do cinema, você tá maluco. Então eu acho que tem espaço para os dois, pô. Não tem que ser só um ou só o outro. Eu só acho que o skatista, ele tá queimando muito cartucho no Instagram, cara. Como assim? Tudo que ele aprende, todas as manobras novas que ele aprende, ele vai lá e posta no Instagram. E aí na hora de fazer uma videoparte, de fechar um trabalho com uma marca, de fazer algo que tem aquele efeito surpresa, como que ele entrega isso? De que maneira? Se ele já postou tudo no Instagram. Legal. Você já assistiu videoparte de skatistas que andam muito, mas que parecia que você já tinha visto todas as manobras? Então, estratégia é tudo. Com a necessidade de validação imediata, os likes afetam a saúde mental de quem vive do skate. Você acha que isso te afeta? Falando de mim, isso não me afeta. Tá. Porque na minha cidade tinha um outro criador de conteúdo que começou a criar conteúdo, sei lá, em 2011, 2010, 2011, 2012, e vi ele crescendo muito, ser muito famoso no Brasil. E algumas coisas que aconteceu com ele, eu sempre fui de aprender com o erro dos outros. E algumas coisas que aconteceu com ele me fizeram não me deixar levar por isso, porque eu vi que likes, comentários negativos fizeram acontecer algumas coisas na vida dele, na carreira dele. E quando eu comecei a criar conteúdo, eu decidi que eu não deixaria que isso me influenciasse. Eu não fico olhando likes, não fico lendo comentários. Eu faço o que eu acredito, o que eu gosto, o que está na minha mente. Porque é isso que me trouxe até aqui. Ficar ouvindo
a opinião de outras pessoas não me trouxe até aqui. E se eu tivesse feito isso, talvez eu nem estaria mais criando conteúdo, eu nem estaria mais andando de skate, porque o tanto de pessoas que falaram que eu tinha que abandonar o skate foi muitas. Tantas pessoas falaram que eu não ganharia nada com skate, não teria nada com skate, foram muitas. Então eu não levo em consideração likes e comentários na internet. Mas eu vejo que isso afeta muito as pessoas. E se a pessoa estudar um pouco de estoicismo também, eu acho que é uma dica aí para elas não se influenciarem tanto com isso. Legal. Você acha, essa pergunta ela é muito louca, né, cara? Você acha que as redes sociais democratizaram o acesso ao, entre aspas, sucesso ou criaram uma nova barreira de entrada? Eu acho que tudo tem 2 pesos e 2 medidas, tem dois modos de analisar isso. Eu fico feliz com as redes sociais porque, como eu já falei aqui, né, durante o programa, eu fui um skatista que eu não tive espaço. Eu nunca tive patrocínio, eu andava mais do que vários moleques por aí, mas eu não tinha patrocínio, eu não era chamado para as viagens, eu não era chamado para a casa do amiguinho ali, enfim, vocês sabem como é que funciona. E meu sonho sempre foi sair na revista e ter uma videoparte, mas eu não sabia nem como. Agora, com as redes sociais, você pode ser sua própria mídia, você pode criar o seu próprio conteúdo. As pessoas de grandes marcas ou uma pessoa que esteja em outro país, ela pode ter acesso ao seu trabalho, ao seu conteúdo, graças às redes sociais. Então, eu não acho que isso tenha barrado ou seja um impacto negativo de certa maneira, sabe? Você sente que a manobra vale menos do que o engajamento hoje em dia? Depende do trabalho que você está desenvolvendo. Eu acredito que pro Reels a manobra vale menos do que o engajamento. As técnicas de engajamento hoje elas se sobressaem. Até porque postar Reels com manobra todo mundo está fazendo. Está resolvendo para você? Você está postando todo dia ou quase todo dia Reels com manobra. Seu Instagram está crescendo? As marcas estão entrando em contato com você? Não, porque todos os skatistas fazem a mesma coisa. Quando você aplica uma técnica, algo que você pesquisa e estuda sobre o Instagram, sobre técnicas de engajamento, você consegue melhorar o alcance do seu trabalho, consegue melhorar a comunicação da sua manobra, né? Então eu acho que para as redes sociais a manobra tem um peso menor. Mas quando você fala de foto em revista, quando você fala de videoparte, que são coisas que ainda são muito importantes para o skate, a manobra tem um diferencial aí que um Reels nunca vai conseguir alcançar. Animal. Como que as marcas monitoram os seus números antes de olhar para o seu trabalho? Você tem essa visão? Como que as marcas monitoram os meus números antes de olhar para o meu trabalho? Eu acredito que marcas que são fora do skate, a primeira coisa que elas veem são os números. Marcas fora do skate, para elas os números são bem importantes. E também a maneira como você se apresenta é bem importante, a sua imagem ali nas redes sociais é muito importante, a estética também do seu trabalho, porque se for uma marca muito grande, uma marca muito conceitual, ela vai olhar muito até para as cores que você usa, os filtros que você usa no seu Instagram, nos seus vídeos, nas suas fotos, isso é relevante para eles. Agora, para uma marca que é de skate, eu acredito que a visão dela vai ser diferente, vai ser mais a sua manobra, o quanto você está envolvido no mercado, que tipo de trabalho você fez. Então, a minha resposta ela vai ficar nessa de que depende do projeto que você está inserido. Legal. Se o skate fosse uma instituição política, qual seria a primeira reforma necessária para... Na minha visão, se nós tratássemos o skate como algo político, a primeira reforma seria cultural. É a primeira reforma, que eu também acho que falta para o Brasil, uma reforma cultural. Quando eu digo uma reforma cultural, eu digo, falando de cultura mesmo, das nossas origens, das nossas raízes, e eu coloco a educação, principalmente a educação pública, como cultura também. Então eu acho que essa é a primeira reforma. A nossa cultura no skate precisa ser valorizada, voltar às raízes, valorizar o nosso país, valorizar as marcas dos skatistas brasileiros e parar com essa síndrome de vira-lata, falar que tudo que é da gringa é melhor, que os skatistas gringos são melhores. E eu sou fã dos skatistas brasileiros. Você tocou num ponto que vai direto na próxima pergunta. O skate brasileiro hoje é um movimento cultural, um esporte ou um estilo de vida? O que você acha que está mais forte dentro do cenário hoje?
eu acredito que o skate ele é muito forte como um estilo de vida. Eu vejo, por exemplo, você tá no centro, no Vale do Anhangabaú, aí você vê uma determinada crew chegando ali. Aí você começa a conversar com eles, você vê o quanto eles se importam com a cultura do skate, com manter aquela essência viva. E eles estão pouco se lixando para Olimpíadas, para esporte, sabe? Eu acho que as crios estão com um movimento bem forte no Brasil. E eu acho isso muito legal, porque isso valoriza o skate como estilo de vida, como cultura. E eu acho que isso é um ponto bem positivo. E se a gente ficar analisando só como esporte, eu acho que a essência deixa um pouco de lado. É isso que eu vejo hoje. Defina o momento atual do skate brasileiro em uma única palavra. Ascensão. Gostei. Que pessoa que para você melhor representa a resistência do skate no Brasil hoje? Tem vários skatistas que eu poderia citar, várias pessoas que fazem trabalhos incríveis. Citei o Dois das Minas aqui, tem também as meninas lá do Into the Mirror. Eu acho que faz um trabalho bem legal também, mas eu vou citar um cara que, além dele andar muito de skate, ser um dos caras mais estilosos, uma referência no skate, politicamente também ele se expõe. É o Rodrigo Teixeira, Rodrigo TX. Eu gosto muito dele, acho que ele é algo que representa muito o skate brasileiro pela postura, por ter uma idade já avançada e estar em alto nível de skate, por saber como se comportar nas redes sociais e como fechar contratos e fazer trabalhos com grandes marcas. E, além de tudo isso, ele mantém a essência e é politizado. Eu acho bem legal. Maneiro, acho que agora para finalizar eu não podia deixar passar, né? Tem algum spoiler de algum projeto que você tá seu, assim, pro Instagram, para as redes sociais ali em geral? Bom, não tem nada grande assim acontecendo, mas eu tô num projeto de fazer a minha videoparte, tô trabalhando nisso. Yes. Sempre foi um sonho pra mim, mas quando eu era moleque não tinha câmera. Aí é fácil pros outros julgar, falar, mas por que você não fez isso? Por que você não conversou? Cara, ficar pedindo coisas pros outros é bem complicado. Na minha cidade mesmo tinha vários caras que tinham câmera e nunca me filmaram. Então, pode ser vitimismo e tudo mais. Entenda como você quiser, mas agora eu tenho condições de fazer o meu trabalho, de fazer a minha videoparte. Eu tenho câmera, eu tenho um iPhone e conquistei tudo isso graças ao meu trabalho e ao meu estudo. E agora vai sair. Então é isso. Você que tá filmando mesmo, mas... Na maioria das vezes eu saio sozinho, eu deixo a câmera no tripé e faço o trabalho, deixo o iPhone no tripé e faço o trabalho. E quando tem algum amigo que esteja na disposição de filmar, eu filmo ele, ele me filma e a gente faz esse trabalho. E a gente chega lá. Da hora. É isso, falamos, mano. Boa, pra mim é uma honra fazer parte disso. Eu já acompanho seu trabalho, não é de hoje, muito tempo, já vi várias fotos suas. E hoje estar aqui e conhecer um pouco mais dos bastidores e um pouco mais da sua vida, das dificuldades que você já passou, como você já trabalhou, o que você está fazendo hoje, é bem legal. Para mim é uma honra. Um salve para a galera da Plant, para a família Plant Skate Media. E tamo junto, o skate agradece. Valeu, valeu. Obrigado. Mano.